Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim fazer o estudo bíblico e a lição de hoje é sobre a igreja, é a lição número 12, tá? E o tema é a igreja. Então vamos começar. Antes eu queria agradecer a vocês que assistem o estudo bíblico e pedir perdão, desculpas pela demora, porque eu venho tentado vim gravar os estudos, só que não davam certo, e também estudei bastante sobre esse tema, que não é fácil. Os outros temas não foram tão difíceis, mas esse tema foi difícil, e eu falei, enquanto eu não entender, eu não vou passar para as pessoas o que eu não sei, né? Então eu fui buscar conhecimento sobre esse estudo, então agora sim eu posso fazer esse estudo para vocês, né? A lição tem 8 perguntas, tá? Então vamos começar. Antes de começar, vamos orar, né, para que Deus possa nos dar sabedoria. Querido Deus, obrigado pelo dia, pela vida, obrigado pela saúde, por estarmos bem aqui, estudando a Tua Palavra. E os que não estiverem, que o Senhor dê a cura, estejam ao lado delas. Te peço que nos dê sabedoria, porque muitas vezes a gente interpreta a Tua Palavra de uma forma errada. Então que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente para a gente entender o que o Senhor está nos dizendo, e não o que a gente quer entender. Por favor, Senhor, que a gente possa praticar a Tua Palavra na nossa vida, todos os dias, em nome de Jesus. Esteja aqui conosco. Amém. Então, a igreja. Algumas pessoas lutam muito para ter uma casa e quando conseguem ter um lugar só seu, sentem uma grande satisfação. A casa é o lugar onde a família partilha os melhores momentos da vida. Você sabia que Deus também tem uma casa aqui na terra? A casa de Deus aqui na terra é o lugar onde a família cristã cresce no relacionamento com Deus e com os semelhantes. É o lugar onde encontra conforto espiritual, conhecimento do plano de Deus para as suas vidas e encontram amor e amizade. A igreja é a casa de Deus aqui na terra. A Bíblia nos conta sobre a origem da igreja e nos ajuda a identificarmos qual a verdadeira igreja. Então, a igreja de Deus, ela é um lugar para a gente estar, para a gente celebrar, para a gente formar novas amizades e principalmente ter um relacionamento com Deus. Muitas pessoas não vão à igreja porque acham que lá só tem santo, né? E fala, eu não vou porque eu sou muito pecadora, ou se não, fala que só tem gente errada na igreja e que se tem gente muito errada na igreja que também não vai. Então, o que eu penso, o que Deus pensa sobre isso? A igreja é a casa de Deus, mas principalmente a igreja é um hospital. Por que um hospital? Porque a igreja é o lugar de pessoas doentes. Porque quando Jesus veio aqui nessa terra, ele falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então na igreja você vai ver pessoas pecadores de todas as formas. Você não vai lá para ver as pessoas e se comparar a elas e achar que ela é santa ou que ela é pecadora demais. Você vai lá para ouvir a pregação. As pessoas, a gente vai ter um relacionamento com elas, mas não é para a gente ficar se espelhando nas pessoas. É claro que tem pessoas que servem de exemplo para nós, mas tem pessoas que a gente não pode ficar, porque tal pessoa faz isso, eu vou fazer também. Porque a pessoa não faz isso, eu também não vou fazer. A gente tem que olhar para Cristo, porque a igreja é um hospital. E quem é o médico? Jesus Cristo. Então a gente tem que ir para a igreja com o pensamento de que lá vai ter pessoas de todos os pecados, de todas as enfermidades possíveis, porque lá elas estão lá justamente para isso, para ser curado. Porque se elas fossem sãs, se elas não precisassem de Jesus, elas não estariam lá, estariam no céu. Então, gente, por favor, algumas pessoas que têm esse pensamento, vá para a igreja e olhe para Cristo. Esquece as pessoas. Veja as pessoas como amigos. Ore por essas pessoas que você acha que está em pecado, mas não fique criticando, não fique julgando, porque lá é o lugar de enfermos. E se é para estar lá, é porque Jesus é o médico e vai curar essas pessoas, tá bom? Vamos para a primeira questão.
Antes, eu convido vocês para pegarem as suas Bíblias para a gente conferir juntos, para vocês verem que eu não estou falando mentira, que eu não estou usando outro livro, eu só uso a Bíblia, tá bom? Primeira pergunta: quem fundou a igreja cristã? Vamos ver em Mateus 16, capítulo 16, versículo 16, uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos. Então, antes da gente ver a resposta, a gente vai ver já o papo, o começo do papo, para a gente entender melhor, né? No capítulo 16 de Mateus, versículo 16 ao 18, a gente vai ler do capítulo 16, do versículo 13, tá? E a gente lê assim, ó. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Reparem que nessa expressão, Jesus não fala quem o povo acha que eu sou. Ele não se refere como o Filho do Deus vivo, como o Filho de Deus. Ele não se refere. Vocês vão ver que muitas passagens da Bíblia, Jesus não se refere como eu, como a palavra eu sou o Filho de Deus, como eu. Ele nunca coloca o eu, ele sempre fala o Filho de Deus. Então vocês vão achar a diferença, por isso que muitas pessoas interpretam de forma errada a Bíblia. Mas agora vocês vão entender melhor. E ele fala assim: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí os discípulos respondem. Alguns falam assim, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, né? Eles perguntam: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Agora ele usou o eu sou. Agora ele usou. Mas muitas vezes ele se identifica como filho do homem. E ele fala: quem vocês acham que eu sou? E aí os discípulos responderam. Só que os discípulos não respondeu. O que respondeu foi Pedro. Ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Você é Pedro, vírgula, olha só, vírgula, você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aí muitas pessoas interpretam: poxa, então é Pedro que é o fundador da igreja, porque Jesus falou que ele é a pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas se vocês forem prestar atenção em cada palavra na Bíblia, vocês vão reparar que ele fala: você é Pedro. Uma hora no começo ele fala: você é Simão, que recebeu essa revelação de Deus, né? E na outra parte ele fala: você, e eu lhe digo que você é Pedro. Por quê? Porque Jesus falou assim, Pedro falou assim: você é o Filho de Deus vivo, Cristo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão. E depois ele fala: e eu lhe digo que você é Pedro. Ele falou que Jesus era Filho de Deus, e Jesus falou: e eu lhe digo que você é Pedro. E baseado sobre a resposta de Pedro, que Jesus era o Filho do Homem, ele fala: e sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja. Então, irmãos, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Quando eu fui fazer esse estudo, eu falei: meu Deus, quem é a pedra? Você pode até: mas ela ainda não sabe quem é a pedra. Não sei, gente, eu não sou não sou expert, né, na Bíblia, eu sou estudante. Sempre, toda vez que eu vou estudar, eu vou aprender uma coisa diferente. Por mais que eu tenha lido a Bíblia toda vez que eu ler aquele capítulo vai ser uma lição diferente que Deus vai me dar, e dar a vocês também. Mas não sabe? Aí eu peguei, estudando, já era para ter feito esse estudo já, estudando, falei com o pastor, e ele me mostrou versículos na Bíblia, não mostrou livros, mostrou versículos na Bíblia, que é a palavra de Deus, que fala que a pedra é Cristo. Então vamos lá no versículo, para o capítulo, para o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro,
Pedro fica depois de Tiago, tá? 2, versículo 4. A minha tradução tá diferente, pode estar diferente da de vocês, mas tem o mesmo significado, que é assim: à medida, a pedra viva, né? Começa o tema assim, a pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então, irmãos, na Bíblia tem 2 pedras. Cada pedra é uma pessoa? Eu acredito que não. A pedra é uma só. E é uma pessoa só que Deus está se referindo. Jesus está se referindo a uma pedra só. E ele fala aqui: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens. Aí eu pergunto, se você ainda está com dúvida, né? Pedro foi rejeitado pelos homens? Foi Pedro? Pedro é a pedra viva? Não é. Não é. Então a gente vê, quem foi rejeitado pelos homens? Quem veio a este mundo e foi rejeitado pelos homens? Jesus Cristo. Então, mais um verso fala que a pedra é Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Ah, Adri, mas eu ainda estou com dúvida, não consegui entender ainda. Para mim, a pedra é Pedro. Aí eu vou te dar o último verso que você vai ficar, pianinho. Vai acabar com suas dúvidas agora. Você vai ver 1 Coríntios 10, versículo 4, que diz assim: 10, versículo 4, diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual. Na minha linguagem está rocha, mas na de vocês podem estar pedra. Que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Pronto, matou a pergunta aqui. Acabou. Quem é a pedra? No primeiro verso que a gente vê de Efésios 2:20, né? Tem Efésios... Não, essa aqui é outra pergunta. Na primeira pergunta que a gente vê de Mateus 16, 16, 18, a gente vê que está tendo um diálogo ali com Pedro. Jesus está tendo um diálogo com os seus discípulos. Jesus pergunta os discípulos: o que o povo está achando que é o Filho do Homem? Uns falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um dos profetas. E aí Jesus fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro responde: o Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Simão, feliz é você que foi recebida essa revelação de Deus. E eu lhe digo que você é Pedro. Por que ele fala que você é Pedro? Porque Pedro tinha falado que ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala: e eu lhe falo e eu lhe digo que você é Pedro, vírgula, vírgula. Acabou aquela parte de eu lhe digo que você é Pedro. Pronto. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra ele está falando? Baseado na resposta de Pedro, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Aí no segundo verso, a gente encontra 1 Pedro, que a pedra foi rejeitada pelos homens. Quem foi rejeitado pelos homens? Jesus Cristo. E no último verso que eu dei para vocês, que é 1 Coríntios 10, verso 4, diz o quê? E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Pronto, irmãos. Pronto. A pergunta está encerrada e respondida. Quem fundou a igreja cristã? Jesus Cristo, não foi Pedro. Jesus é a base da igreja cristã. Jesus é a pedra, é a rocha que foi rejeitada pelos homens. É Jesus, mais ninguém. Pedro foi somente um diálogo que ele estava tendo com Pedro. E eu lhe digo que você é Pedro, vírgula. E sobre esta rocha, que é o Filho do Homem, baseado na resposta de Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Pronto, irmãos. A resposta está respondida. Vamos para a questão número 2. Quem é o fundamento da igreja? Quem é o fundamento da igreja? A gente viu quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja? Jesus Cristo.
Quem é agora o fundamento da igreja? Efésios 2, versículo 20. Efésios 2. Eu pulei, Efésios é muito pequenininho, né? Já achei. Efésios 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ô bênção do céu! Olha só, gente, eu não tinha lido eu não tinha prestado atenção muito nesse verso. E agora que eu li, você viu que no final fala que Jesus é a pedra de novo? Olha, que bênção! Fala de novo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pronto, respondeu a número 2 e terminou de responder a número 1. Jesus é a pedra angular, é a única pedra, é Jesus Cristo. Então Jesus fundou a igreja e depois quem fica aqui na terra para tomar conta das igrejas? Os apóstolos, os profetas, né? As pessoas que Deus designa para cada função. E agora vamos ver a número 3. Quem são os dirigentes da igreja? Quem dirige a igreja? Vamos ver Efésios 4. Efésios 4, né? Efésios 4, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, quem são os dirigentes da igreja? Os servos de Deus, aqueles que se propõem, aqueles que querem fazer parte da obra de Deus. Aí a igreja é separada, né? Cada membro cumpre uma função, mas quem dirige a igreja, os profetas, as pessoas que se colocam à disposição de Deus. Aí Deus coloca as pessoas para cada função, tá bom? Qual é a tríplice missão da igreja? A igreja tem três missões. Quais são elas? Vamos ver Mateus 4, versículo 25. Mateus 4, versículo 25. Diz assim: grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado. A vida de Jesus, quais eram as 3 coisas que ele fazia? Ensinava, pregava e curava, né? Essas são as 3 missões de Jesus e da igreja, né? Ensinar, pregar e curar. Vamos ver a questão número 5. Como deve governar-se a igreja? Atos 6. Atos 6, versículo 1 até o 4. Diz assim: 6 do 1 ao 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, como deve governar-se a igreja? Separando as funções de cada um, se importando com os irmãos, separando a parte de alimento, espiritual, emocional. Os pastores principalmente devem visitar as pessoas, não só os doentes, mas principalmente as pessoas do seu membro, do seu rebanho, não só os que estão passando por dificuldade, mas todas as pessoas, porque às vezes as pessoas estão passando por dificuldade e os pastores não sabem, e as pessoas também não mostram, né? Então, como deve governar-se a igreja?
separando as funções. Tem a parte do Ministério da Mulher, o Ministério Infantil. Então aqui, irmãos, fala da parte do alimento, por quê? Porque aqui estava escolhendo sete discípulos, que estava cheio de sabedoria, né, na palavra de Deus, cheio de espírito de sabedoria. Para quê? Para poder estar, como é que eu falo? Se importando com cada área, né, e fazendo cada área que estava ali do seu povo, porque estava falando principalmente das suas mulheres que estavam sendo esquecidas, dos filhos que estavam sendo esquecidos. Então eles começaram a se organizar para que a parte alimentícia, a parte espiritual fosse desenvolvida em cada um e fosse também algo satisfatório para cada um, para que ninguém pudesse ficar esquecido. Então é assim que a gente tem que governar a igreja, cada um se importando com o outro. Vamos ver agora a questão número 6. Que exemplo a igreja deve seguir? Vamos ver em João 13, versículo 15. João 13, verso 15. Que diz assim: E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Então, quem deu o exemplo? Jesus Cristo. Né? Se vocês quiserem ler eu vou ler aqui o comecinho, porque aqui não fala Jesus Cristo, é mais do começo da conversa, né? Porque é sempre uma parábola, sempre uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos. Então você vai entender que é Jesus que está falando. Capítulo 12, diz assim: Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que ele fez? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Pronto, agora você entender que é Jesus que está falando aqui, tá bom? Então, que exemplo a gente deve seguir? O de Jesus. Vamos ver agora a questão número 7. Qual será a norma de conduta da igreja? Vamos ver Apocalipse 12, versículo 17. A norma de conduta da igreja. Apocalipse 12, versículo 17. 12, 17 diz: O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ao testemunho de Jesus, ou pode ser ao exemplo de Jesus. Permanecem fiel ao exemplo de Jesus. Então, qual será a norma de conduta da igreja? Obedecer os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Vamos ver agora que dom possuirá a igreja. Vamos ver Apocalipse 19, versículo 10. 19, versículo 10. Diz assim: Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, que dom possuirá a igreja? O dom de profecia. Esse é o dom que vai possuir a igreja, o dom de profecia. O testemunho de Jesus é o dom profético manifestado na igreja remanescente. Então, um está ligado com o outro, o testemunho de Jesus e o dom de profecia. Bom, irmãos, o nosso estudo acabou. Agora eu vou ler a parte que devo fazer. Gente, eu estava morrendo de saudade de fazer o estudo bíblico. Como é bom estudar com vocês a palavra de Deus. É tão gostoso, tão bom. E a primeira diz assim: o que a gente deve fazer? Unir-me à igreja verdadeira, que está em Atos 2, versículo 41. Eu vou ler porque é pequenininho, dá tempo. Atos 2, 41.
Atos 2, 41. Gente, eu estou rouca. Falei muito ontem, então estou rouca. Atos 2, 41. Unir-me à igreja verdadeira. Diz assim. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então a gente deve se batizar, né, arrepender dos nossos pecados e permanecer fiel e firme na verdade, porque não adianta só se batizar e depois sair, né, gente? Vamos permanecer fiel e firme na verdade, sabe por quê? Porque desse mundo a gente não leva nada, a vida da gente é curta, quem morre não são só as pessoas idosas, todos podem morrer a qualquer momento. A Bíblia fala que a nossa vida é uma neblina, some. Hoje eu estou aqui fazendo estudo para vocês, não sei se no próximo eu vou estar viva. Então não que a gente tem que escolher Jesus por medo, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que o nosso mundo não é aqui. A gente está aqui de passagem. Essa vida é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente aceitar Ele e para que um dia a gente possa estar vivendo com Ele eternamente, tá? Então, escolha Jesus, escolha viver ao lado dele e permaneça fiel e firme, que você vai receber a coroa da vida, tá bom? Vamos ver 2 Pedro 1, fica bem no finalzinho, rapidinho. 2 Pedro 1, do verso 10 até o verso 12. 2 Pedro 1, do verso 10 até o verso 12, que diz: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmes na verdade que receberam. Então, vamos permanecer firmes na verdade que a gente recebeu, a palavra de Deus, tá bom? E vamos ver as características da igreja verdadeira. A igreja verdadeira possui a fé em Jesus. Você pode ver isso em Apocalipse 14, versículo 12. A igreja verdadeira guarda os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, não é 9 nem 8, é os 10 mandamentos. As pessoas não são perfeitas, mas se a gente buscar força em Jesus, a gente consegue guardar sim os 10 mandamentos, tá? A terceira característica, tem a manifestação visível do espírito de profecia. Então, o espírito de profecia é sabedoria, é o testemunho de Jesus, é saber decifrar todos os símbolos, tudo o que está ligado na palavra de Deus, é saber decifrar o que tem na palavra de Deus, as profecias, porque tem coisa na Bíblia que a gente não entende, principalmente do Apocalipse. Então isso é o dom de profecia e o testemunho de Jesus. Quarta característica, respeita o santo sábado do Senhor. E isso você pode ver em Êxodo 28, verso 11. Tem outros versos também que vocês podem encontrar sobre o sábado no outro estudo que eu fiz sobre o sábado, que tem outros versos falando de tudo sobre o sábado, que vocês podem tirar dúvidas. Outra característica, orienta-se pelo que diz a santa palavra de Deus. Você não vai se orientar pela palavra de um livro, você não vai se orientar, claro, se aquele livro tiver conforme a palavra de Deus, tudo bem, porque aquele livro está sendo uma luz menor para a gente chegar numa luz maior. Mas se não, a única palavra que a gente tem que ter como base é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Outra característica, sustenta um dinâmico e tríplice programa de evangelismo, que é aquilo que eu te falei, que é pregar, curar e ensinar. Outro, anuncia o juízo iminente. Anuncia que Jesus vai julgar essa terra, anuncia as palavras de Deus. Outro, prega com poder acerca da segunda vinda de Jesus. Muitas igrejas, não quero falar mal, mas muitas igrejas esquecem da volta de Jesus e focam só no dinheiro. E isso não é uma característica da igreja verdadeira. A igreja verdadeira tem a missão de pregar a volta de Jesus. A volta de Jesus. Isso tem que ser
principal assunto na igreja, a volta de Jesus e a obediência aos mandamentos de Deus, tá bom? Vamos para a nossa decisão? Creio que Jesus fundou a igreja e desejo unir-me a ela e permanecer fiel até o fim. Eu vou colocar a legenda aqui embaixo e vocês vão ler comigo de novo. Creio que Jesus fundou a igreja e desejo unir-me a ela e permanecer fiel até o fim. Amém. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu vou cantar uma música e vocês podem meditar sobre a palavra dessa música. Gente, eu peço desculpa pelo meu som, o computador
preciso fazer, sabe, uma limpeza, porque tá cheio de fotos e fica travando na hora da música mesmo. Então eu peço para vocês me desculparem, já gravei outras vezes, mas não dá certo, né? Mas espero que vocês tenham focado na letra da música, que a gente tem que voltar para a igreja, voltar para a casa de Deus e tá lá celebrando, porque, gente, é muito gostoso na casa de Deus, não tem sensação melhor do que estar na casa do Senhor. Então, eu espero que vocês voltem para a igreja, voltem para a casa de Deus e que vocês não tenham reparado nessas partezinhas aí, dessas travando aí, tá bom? Que vocês possam estar focados em Deus e esquecer as pessoas. Se na igreja tem alguém que te fez mal, que te entristeceu, esquece, gente. Olha para Cristo. Vai para a igreja com assim, ó, com o olhar no alto. Sabe, eu vim para ouvir a palavra de Deus, porque por mais que seja uma pessoa que você fala, tal pessoa vai pregar, tal pessoa vai pregar, esquece quem vai pregar. Presta atenção e pensa assim, aquela pessoa vai ser usada por Deus, porque Deus não permite que uma pessoa suba no púlpito que ele não queira. Então, se aquela pessoa subiu ali, aquela pessoa vai ser usada por Deus. Então, por favor, gente, preste atenção em Deus, olhe para Cristo, tá bom? Vamos orar agora para a gente finalizar? Curvando nossas frontes. Querido Deus, obrigado demais por esse estudo. Estou muito feliz por ter feito. Muito obrigado de coração. Que o Senhor possa estar com cada pessoa que está assistindo e transformando o coração delas, que elas possam ter um coração de carne, que o Senhor possa fazer essa troca de um coração de pedra por um coração de carne, um coração que sensibiliza com as pessoas e que principalmente aceita a Tua mensagem, a Tua palavra no coração, sem ficar procurando desculpas, Pai. Por favor, que essas pessoas possam entregar o coração a Ti e ser feliz, porque sem você não tem felicidade. Você é a razão de toda a nossa existência, você é a felicidade em pessoa. E estar com o Senhor é ser feliz todos os dias. Então, que essas pessoas possam estar contigo todos os dias, buscando a Tua face e com o principal, que é aceitando a Tua palavra no coração e praticando. Me ajuda também a continuar no Teu caminho, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, a cada um de vocês. Que Deus esteja com vocês e muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo, mas foi o suficiente para a gente estar revelando a palavra de Deus, tá bom? Beijos e até os próximos estudos.